Graça e paz, amados irmãos, é uma alegria voltarmos aqui para continuar o nosso estudo, sobre os problemas que nós enfrentamos na vida. Por que enfrentamos, tantos problemas na vida e como superar, E como superar, então, a ansiedade e o medo é o que nós vamos estudar hoje. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão chegando. Eu já vejo aí, nesse exato momento, o amado irmão Clodoaldo, já se posicionando aí, com seu celular, com seu equipamento, para acompanhar o estudo bíblico de hoje. E quero dar as boas-vindas então ao José Clodoaldo, é o nosso acompanhante assíduo aqui na programação, da IEC do Jardim Cruzeiro, e outros irmãos, que vão se posicionando, vão chegando, e é sempre uma alegria, acompanhar, estar com os irmãos, acompanhando, o nosso estudo bíblico aqui na página da IEC do Jardim Cruzeiro, Estamos já aí também, com a presença, de Dona Edni Castelo Branco, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Dona Edni, Seja bem-vinda aqui no nosso estúdio da IEC do Jardim Cruzeiro, para esse momento importante, que é dar continuidade ao nosso estudo bíblico de hoje. E aí, amados, como é que foi o dia? A gente sempre inicia aqui, como eu digo, mais devagar, para dar tempo, os irmãos ir chegando. Então aqui, em Feira de Santana, o dia foi agradável, o sol voltou, porque estávamos vivendo um tempo de muita friagem, mas graças a Deus, o sol está chegando de novo, então foi um dia agradável. A Elisângela, já está chegando aí, seja bem-vinda, Elisângela, É isso aí, é sempre um prazer encontrar os irmãos, especialmente para estudar a palavra de Deus. Elisângela Santos, chegando aí, sempre disposta, sempre no horário, É isso aí. É muito bom a gente ser pontual, Pontualidade é também espiritualidade, Uma pessoa desorganizada em relação ao tempo demonstra também desorganização da vida espiritual, Então, horário é horário, Tempo é tempo. E as pessoas organizadas, elas têm a tendência, de ser mais bem-sucedidas, naquilo que faz. As pessoas que são atentas à hora sempre são pessoas mais dinâmicas, mais ativas, mais bem-sucedidas, com as coisas que faz. Olha aí, Dona Nana Gomes, lá em Itamaraty de Minas Gerais, Seja bem-vinda, irmã Nana Gomes, lá em Itamaraty de Minas Gerais. Também foi minha ovelha, quando eu fui pastor lá em Itamaraty de Minas, que eu fui pastor em duas igrejas ao mesmo tempo, Cataguases, Minas Gerais, e a cidade de Itamaraty, de Minas Gerais, E a Nana está aí, ela era tesoureira, da nossa igreja em Itamaraty de Minas,
secretária, né? Ela era secretária, né? Na época que eu era pastor, né? Em Itamaraty de Minas. E é sempre bom, né, ter os irmãos aqui acompanhando, né, para o estudo da palavra de Deus. Olha aí, Gilmara está chegando aí também. Seja bem-vinda, irmã Gil. Amada Gilmara, né, está aí chegando para o nosso estudo bíblico. Nós vamos então orar, né, que a gente não pode delongar muito, né? Mas vamos orar, né, para dar início ao nosso estudo de hoje. E o nosso estudo bíblico de hoje, amados irmãos, tem como tema como superar a ansiedade e o medo. Aí a Lídia Carvalho, né? Está aí chegando também Lídia, por isso que eu vou aqui dando um tempo, o povo de Deus ir chegando. Hoje nós vamos estudar como superar a ansiedade e o medo. É o estudo de hoje, né? Então, fiquem atentos, né, para aquilo que vamos estudar hoje, como superar a ansiedade e o medo, né? É o tema de hoje. Vamos orar, né, falar com o nosso Deus, né, pedir a sua direção, né, para que o Senhor possa estar nos ensinando, né? Sem o Senhor, sem o nosso Deus, a gente não sabe de nada, e só o Senhor é que pode nos dar então orientação para compreender a palavra de Deus e também compreender a própria vida, né? A própria vida, só o Senhor para nos dar instrução. Vamos orar e vamos falar com o nosso Deus em oração. Soberano e eterno Deus, bendito seja o teu nome, pois de eternidade a eternidade isso é o nosso Deus, Deus supremo, Deus de bondade, Deus de graça, de misericórdia. Aqui estamos, ó Deus, depois de um dia de bênçãos, de paz, na direção do Senhor, e agora, ó Deus, para estudar um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor, Deus, possa estar nos dando orientação, abrindo a nossa mente, para que possamos estar aprendendo e compreendendo as riquezas que a Tua palavra tem para as nossas vidas. Então, ó Deus, nos abençoa, fala o nosso coração e abençoa todo o Teu povo, que nesse momento está aí, ó Deus, se preparando para esse momento precioso na presença do Senhor. Nós Te damos graças, então, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, então. Está também chegando aí Jardim Cruzeiro, União de Homens, né, na condução aí do Antônio Lisboa de Carvalho. Chegou também aí Dona Oswaldina, chegou aí também. Sejam bem-vindos, então, a todos os irmãos. Então, nós vamos, então, iniciar o nosso estudo, né, que a gente não pode esperar muito tempo, né, até porque, como eu falei, eu gosto de observar o tempo, o horário. Então, o estudo de hoje, né, como superar a ansiedade e o medo. Os irmãos precisam, em primeiro lugar, prestar atenção nesse tema. Como superar a ansiedade e o medo. O texto a frase não está dizendo que você nunca vai ter ansiedade e não vai ter medo. O texto, a frase não está dizendo isso. A frase está dizendo como superar a ansiedade e o medo. O diácono Antoniel, né, está chegando aí também. É isso aí, ó. Lembrando, amados irmãos, que amanhã tem culto na Gabriela, né, com a ceia do Senhor. Olha o pessoal da Gabriela, né? Então amanhã, 19h30, na congregação da Gabriela, com a realização da ceia do Senhor. Então, como superar a ansiedade e o medo? Você tem ansiedade? Claro que você tem. Eu tenho. Você tem medo? Tem, eu também tenho. Ansiedade e o medo faz parte da própria vida que a gente leva, né? A vida impõe medo. Mas a frase é essa: como superar
E o que nós vamos estudar hoje é isso, é como superar a ansiedade e o medo. Então, amados, como nós já falamos, todos nós estamos sujeitos a sentir ansiedade e medo. Depende da situação das quais a gente está passando. Então, diante desse contexto de ansiedade e do medo, é preciso que a gente alegre-se no Senhor, né? Mesmo em situações de ansiedade, mesmo em situações de medo, é preciso que a gente se alegre em Deus, no Senhor. Orar, né? Confiando a Deus as necessidades, orar confiando a Deus os nossos medos. Então a gente tem que fazer isso, quando nós estamos diante da ansiedade e do medo. Colocar diante do Senhor esta frase, essas coisas. Então, diante desse tema, como superar a ansiedade, o medo, eu gostaria que você, aonde você está aí, completasse duas frases que eu vou fazer aqui. Você aí, você aí, complete para mim. Eu vou fazer uma frase, vou deixá-la, duas frases, vou deixá-las incompletas e gostaria que você completasse estas duas frases que eu vou fazer. Primeira frase. Sinto-me ansioso quando? Eu gostaria que você completasse essa frase. Sinto-me ansioso quando? Quando é que você se sente ansioso ou ansiosa? Aí eu dei um tempinho aqui para você completar. Completou? Segunda pergunta, segunda frase para você completar. Sinto medo quando? Então eu gostaria que você completasse essa segunda frase também aí. Sinto medo quando? Quando é que você sente medo? São essas duas perguntas importantes. Muito bem, amados. Todo crente precisa entender uma coisa. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, como João na sua epístola, escreveu lá na primeira epístola de João, não é o Evangelho de João, Tem gente que confunde a epístola as três cartas, de João e o Evangelho de João. Então, a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diz aqui o apóstolo João na sua carta. Mesmo que os nossos pecados sejam todos perdoados, o fato de termos recebido a Cristo como Salvador, nós crentes continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? O fato de termos recebido a Cristo como Salvador, o fato de termos os nossos pecados perdoados, como João escreveu em 1 João 7, nós cristãos, nós crentes, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Nós somos, conforme Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios,
no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu desta forma, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O fato da gente ter aceitado a Cristo e agora sermos uma nova criatura, a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advenham. Nós somos nova criatura em Cristo, mas nós estamos suscetíveis às situações, às adversidades que a vida nos impõe. Aí a gente fica triste, a gente fica abatido, diante das coisas que nos acontecem. Então, por isso que nós continuamos vulneráveis nos nossos sentimentos e emoções. Sendo assim, amados, vamos prestar atenção aqui. Se nós estamos suscetíveis, em nossas emoções, estamos vulneráveis em nossos sentimentos, então nós podemos afirmar que não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. Não é anormal. Então aquela teologia, que crentes não ficam ansiosos, nem ficam com medo, não ficam desanimados e abatidos, isso não é verdade, porque nós ainda estamos num contexto que estas coisas vêm contra nós. Aí é traição, é gente que nos trata mal, é as decepções com a vida, com as pessoas, com as coisas que acontecem. Tudo isso nos leva o quê? A termos ansiedade, a ficarmos com medo do futuro, desanimados e abatidos, porque nós estamos ainda no mundo que é assim. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. E as aflições que a gente enfrenta, termina causando ainda problemas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, etc, etc, etc. Então, amados, já que nós vivemos num mundo que nos impõe tantas ansiedade, medos, abatimentos, problemas, o que a gente precisa fazer então? Já que o tema do nosso estudo de hoje é exatamente o quê? Como superar. Como superar. Miraildo está aí, presente, falando a verdade. É isso aí, vamos prestar atenção. Então, como superar a ansiedade e os medos? Como superar? Como eu disse lá no início, a frase não está dizendo que nós não vamos ter nem ansiedade, nem ter medo. A frase não está dizendo isso. A partir de hoje eu não vou ter mais ansiedade, não vou ter mais medo. Não é esse o nosso objetivo no estudo aqui. O nosso estudo é como superar. Eu e você precisamos superar as nossas ansiedades e os nossos medos. Porque nós temos ansiedade e nós temos medos. Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que eu e você precisamos fazer para superar as nossas ansiedades e os nossos medos. Primeira coisa, identificar a causa do problema. O que está te levando a ter esta ansiedade e este medo? Identificar o problema.
Você sabe bem, com profundidade, as causas da sua ansiedade quando a sente? Quando você está ansioso, você sabe o porquê você está assim? Amados irmãos, é engraçado que grandes homens de Deus já tiveram ansiedade também. Veja aqui no caso de Davi, você deve estar aí com a Bíblia aberta, no Salmo de número 139, os versos 23 e 24. Quando Davi escreve este salmo, Davi estava com uma ansiedade muito grande. Dona Dorvina Goulart, da Belo Horizonte, chegando. Seja bem-vinda, Dona Dorvina. Davi, ele estava com uma ansiedade muito grande quando ele escreveu esse salmo. E eu vou ler só os versos 23 e 24 do Salmo de número 139. Olha o que Davi diz aqui, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí Davi continua, vê se há em mim, Davi está falando isso para Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, quando fala para o Senhor sondar, é porque há conflitos, amados irmãos, na nossa alma, que nos coloca ansiosos, que muitas vezes a gente nem sabe por quê. E quando Davi diz, sonda-me, ó Deus, é porque Davi, ele queria sempre identificar qual é a causa das suas ansiedades, mas ele tinha dúvida se ele tinha o conhecimento de todas elas. E por isso Davi, então, não só ele quer colocar diante de Deus as ansiedades pelos quais ele já tinha detectado qual é o problema, qual é a causa da sua ansiedade, mas ele queria que Deus também sondasse até aquelas causas que o colocava ansioso, que ele não tinha conhecimento, estava nas profundezas da sua alma. Sonda-me, ó Deus. Então, amados, não só é necessário que você tenha conhecimento da causa da sua ansiedade, como também você peça a Deus para estar sondando motivos de ansiedades pelos quais eu e você também desconhecemos. Amados irmãos, a ansiedade nas nossas vidas, que aparentemente não tem causa. É ansiedades que está na alma. Ansiedades que está no profundo do nosso ser. A gente tem uma preocupação que a gente não sabe de onde é que ela vem. E às vezes você, eu estou preocupado porque eu estou ganhando pouco, preciso ganhar mais. Eu sei que o meu problema é que eu estou com pouco dinheiro para pagar as contas. Mas às vezes você está com as suas contas pagas, às vezes você está em plena saúde, mas está lá a ansiedade, está lá na alma. E é por isso que Davi está dizendo isso aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Porque ele tinha a noção que as ansiedades que ele carregava, algumas ele sabia por quê, mas ele tinha também a noção de que havia muitas coisas na sua alma que o botava ansioso, que ele não tinha conhecimento delas, e por isso
ele pede ao Senhor que também norteasse todos os motivos escusos, invisíveis, que o tornava ansioso e que ele não tinha o conhecimento do porquê. Então, a primeira coisa, amados, para que eu possa enfrentar a ansiedade, é preciso que eu identifique. E aqui eu gostei aqui da interação, né? Da Gilmara, que ela está interagindo comigo, né? Eu gostaria que os irmãos também interagissem, né? Os irmãos podem escrever aí, né? E a Gilmara colocou assim, ó, sinto-me ansiosa quando os meus sentimentos se tornam excessivos e assim surge o medo. Aí, colocou aí a ansiedade, né? A causa, né? A Gilmara diz que quando ela está com sentimentos, né, excessivos, então essa excessividade do seu sentimento o coloca com medo, né? E é assim mesmo, né? Em geral nós somos assim. E é preciso que identifiquemos as causas da nossa ansiedade. Ao menos ela já identificou esse. E com certeza existem outros lá na nossa alma, que a gente nem sabe o porquê. E aí Davi fala, sonda-me, ó Deus, né? Vê na alma, a minha alma, né? Outros caminhos que me coloca tão ansioso, né, nesta vida. Esta foi a primeira forma, né, de eu enfrentar a ansiedade, né, me livrar dela. A segunda coisa que eu preciso fazer, né, neste enfrentamento, né, das nossas ansiedades, que nos acompanha e vive o tempo todo atrás da gente, né, querendo nos adoecer, querendo tirar a nossa paz, a nossa alegria, né, porque a ansiedade nos coloca para baixo. Segunda coisa, preste atenção aqui, irmãos, esse segundo ponto. Considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Considerar a ajuda de um irmão em Cristo. A Bíblia diz, amados irmãos, que o perfeito amor lança fora o medo. Collins, ele disse que o inimigo do medo é o amor. O inimigo do medo é o amor. Demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. E quando a gente está com medo, qual é a maior necessidade da gente? Companhia. Por isso que quando você era pequenininha, né, ou pequenininho, que você acordava de madrugada com medo, o que você fazia? Você ia e deitava no meio de teu pai e tua mãe, né? Não era assim? E por que você levantava de madrugada e ia lá para a cama do teu pai e tua mãe e deitava no meio? Por quê? Porque lá você sente o quê? A companhia, acolhido, protegido. Então, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão com medo, precisam de companhia. É só isso, precisa de companhia. Então é preciso que você procure, né, o irmão que você tem confiança, E quem sabe até você não fala assim, dá para mim passar aí um dia com você, dia e a noite, ficar por aí hoje, né? Para a gente conversar um pouquinho mais, né?
Então, a ansiedade é preciso que nós procuremos os irmãos em Cristo, e passe para eles essas nossas ansiedades, estes medos, para que eles possam estar também acompanhando, orando com você, perto de você. Pregar o Evangelho, com paciência e amor. Este é a melhor maneira de levar outros a expulsar de sua vida o medo e a ansiedade. Tá certo? Olha, a Elisângela está dizendo aqui, que a mãe dela está passando por essas situações. Então, a ansiedade, amados irmãos, é uma coisa que pode ser enfrentada com a ajuda de outras pessoas. Aqui eu não estou nem falando de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, não estou nem falando isso. Eu estou falando aqui no campo de uma relação que ajuda as pessoas a diminuir a sua ansiedade. Porque a ansiedade, como eu já falei, todos nós carregamos elas. Agora, se você pode contratar um psicólogo, um psicanalista para te acompanhar, ótimo, um profissional para te ouvir, bom, mas necessariamente, às vezes o que nós precisamos mesmo é ter contato com os irmãos, com pessoas de confiança, para que elas estejam nos ouvindo, para que você tenha liberdade de passar a tarde lá na casa delas, e quem sabe até à noite. Eu tenho irmãos aqui da nossa igreja, de vez em quando ele liga e fala: pastor, vou ir para sua casa e ficar o dia todo aí. Tem irmãos aqui, eu não vou citar não, mas tem. Já tem irmãos aqui: pastor, eu não vou para casa hoje não, viu? Aí já fica aqui em casa também, que até está conversando. E são irmãos que a gente sabe que tem ansiedade, da vida, os seus problemas, Aí fica em casa, a gente conversa até mais tarde, a gente faz essas coisas. Agora, se a gente perceber que a pessoa precisa de um profissional para acompanhar, aí a gente vai encaminhar, um psicólogo, um psicanalista, coisas mais sérias de saúde. Mas é uma preocupação, o irmão está preocupado com as coisas, então vem aqui para casa, fica um tempo aqui com a gente, e aí mas não é só uma questão de parte, todo mundo pode fazer isso, irmãos? Então, se você tem ansiedade, tem medos, então considere a ajuda de irmãos em Cristo. Considere. Então, é a segunda coisa. Esse tempo da pandemia, irmãos? Esse tempo da pandemia, que 4, 5 meses todo mundo enclausurado. O que eu vi de gente aí, ansioso, depressivo, a depressão aumentou de uma forma assim alarmante. O que teve de gente que nos procurou nesse problema da pandemia? Pastor, estou ansioso demais, porque eu agora nós não estamos trabalhando, 3 meses sem ganhar um tostão, pastor. Olha a ansiedade. O que eu tive de gente, eu nunca trabalhei tanto na vida como pastor, como nessa pandemia. Nunca trabalhei tanto. E procurei ter cuidado comigo também, para que eu não pudesse cair também em depressão, minha casa, Valdilene, Porque quando as demandas nesse campo da ansiedade aumentam, aqueles que estão envolvidos precisam se precaver, ter cuidado, porque senão ele cai também nos mesmos problemas. Foi o tempo, amados irmãos, mais difícil do meu ministério, foi esse tempo agora desse pandemia. Eu tenho 31 anos de pastorado.
Eu nunca tive um ministério tão complexo e difícil como esse, desses 3, 4, 5 meses agora, desse ano. Nunca. Que eu vi a igreja parar, fechar as portas, 4, 5 meses, e eu vi o povo parando no seu trabalho, seu serviço. Esse povo vai viver como? E o povo falando: pastor, como é que a gente faz sem trabalhar? E as contas por pagar? E a ansiedade aumentando? Que tempo difícil. É aqui, amados irmãos, que entra, um irmão ouvindo o outro, que a gente não dá conta, não atende todo mundo, não. Mas aí entra a comunidade, um ouvindo o outro, atendendo o outro, incentivando o outro, e graças a Deus, parece, que a coisa está passando. Eu já sinto as coisas melhor um pouco, essa fase ruim passando, a alegria do povo a gente começa a perceber retornando devagarzinho, aos poucos, E é isso que tem acontecido, irmãos? Então considere sempre a importância dos irmãos, para estar com você, te ouvir. A amizade é muito importante. Cuidado com essa pandemia, porque essa pandemia que isola, ela é um canal para doenças psicossomáticas. Cuidado com esse isolamento. O isolamento é importante, cuidado, porque a Covid está aí e pega sim. Pega sim. A Covid tem matado? Tem sim. Tem gente que fala assim: isso é mentira, que estão inventando essa história. Não sei se esse povo está inventando essa história de que a Covid é mentira. Eu vi muita gente dizendo que Covid é mentira. Eu falei: você está ficando louco, O mundo todo está dizendo que a Covid está inventando. O mundo todo. Mas muita gente. Mas por outro lado, não se isole de tal forma que você inventa, uma depressão. Não se isole de tal maneira que isso se transforme em uma doença. Nós precisamos do contato com os outros irmãos. O contato com as outras pessoas é salutar para a saúde emocional. Toda vez que você senta com um irmão, começa a contar seus problemas, o outro está te ouvindo, isso daí é um acompanhamento psicológico. Toda vez que você senta com um irmão que você confia, aí ele fala para você seus problemas: rapaz, eu estou aqui com as contas altas para pagar, e eu não sei, vou correr muito amanhã, viu? Para levantar esse dinheiro, para pagar aqui a duplicata. Isso é um tratamento. Agora, se você está com as contas para pagar e não tem ninguém que você conversa sobre isso, que você fala sobre isso, a tendência é esta ansiedade aprofundar ainda mais. Por isso a igreja, a comunidade da igreja, ela é necessária e é muito importante para as nossas vidas. Não fique isolado dentro de casa. A Covid vai me pegar e eu vou ficar e some lá para dentro de casa, desaparece, porque você pode inventar uma outra doença. Você pode até não pegar a Covid, mas pode criar uma outra. Mesmo bater um papo com o irmão aqui na porta aqui de casa, aqui, um lá mais longe do outro, não precisa chegar perto para abraçar, mas já é importante. Mas não fica preso. Então é isso, irmãos. Essa é a segunda coisa para que a gente possa fazer nesse tempo de ansiedade e medos. Considere a ajuda sempre de um irmão em Cristo. Naqueles que você confia, vai lá, bate um papo. Olha, a Miraildo está falando aqui, eu estou com saudade de uma aglomeração, quer dizer, de um abraço. Olha aí, está vendo quem é que não tem saudade de um abraço?
É isso aí. O abraço dos irmãos é muito importante para a nossa saúde, né? Claro que a gente não pode estar abraçando, mas encontrar de longe, graças a Deus, você está bem? Estou bem, né? Levar aquele papo rapidinho, tudo isso é muito importante para nós. Foi a segunda coisa, né? Ver o irmão, considere, a ajuda do irmão. A terceira coisa, amados, para que a gente possa enfrentar a ansiedade. Alegrar-se sempre no Senhor. Alegrar sempre no Senhor. Os problemas, eles chegam. Os problemas, eles estão presentes. E às vezes a gente acha, amados, que problema quem tem é só eu. Não, eu tenho o meu, mas cada um tem o seu. Cada um tem o seu problema de um jeito. Mas todo mundo tem o seu tipo de problema. Qual é o segredo? Não deixasse de alegrar-se no Senhor por causa deles. Porque se você deixar de se alegrar no Senhor por causa dos problemas, você vai distanciar do Senhor cada vez mais e o problema vai aprofundar. Não é à toa que alguém escreveu na Bíblia, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A força do crente é a alegria do Senhor. Alegrar no Senhor é o combustível que faz o crente enfrentar as questões que surgem. Então, alegre-se no Senhor. Não deixa que os problemas de comunhão, né? Tire sua alegria do Senhor. Brigou com o marido? Não perca sua alegria no Senhor por causa disso. O patrão diz que vai te despedir, alegre-se no Senhor. O paradoxismo da vida cristã, é isso. Enquanto o mundo, ao ouvir uma má notícia, entra em pânico, os crentes alegram no Senhor. Por isso que os crentes é chamado de um povo meio louco, porque isso é coisa de gente que parece que é doido. Como é que a pessoa leva um prejuízo e alegra no Senhor? Só os crentes têm esse dom. Só os crentes têm essa capacidade. Alegre-se no Senhor. Então você vai perceber que ao alegrar no Senhor, a ansiedade, as depressões não vão bater na sua porta, não vai bater na sua vida, porque você não dá vazão a elas. E as pessoas ficam até impressionadas, porque as pessoas que são suas amigas, né, seus amigos, que conhecem os seus problemas, né, aquilo que eu falei lá no ponto anterior, considerar a ajuda de irmãos. Então aqueles que são seus amigos, que te acompanham, sabem os seus problemas, vai perceber, poxa, que irmão, que irmã, né? Crente, cheia do Espírito Santo. Porque diante desses problemas que ela enfrenta, mas ela vive sempre alegre na presença do Senhor. Também a saúde, né? A saúde permanece. Então, amados, a terceira lição no enfrentamento da ansiedade e do medo: alegre-se no Senhor. A quarta lição, quarta coisa que eu preciso fazer para enfrentar a ansiedade e o medo: confiar em Deus em oração.
Irmãos, à medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade e o medo habitam em nós. Em Mateus, no capítulo 6, os versos 25 a 34, o Senhor Jesus mesmo ensina que não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. Está lá em Mateus 6, 25 a 36. O que devemos então fazer? É buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí no verso 33 do capítulo 6 de Mateus. Ao invés da ansiedade, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A oração, amados, vence a ansiedade. Com certeza, crentes ansiosos são crentes que não oram. São crentes que não colocam diante do Senhor as suas ansiedades. Ansiedade é o que? É preocupação com alguma coisa que não está dando certo. Ansiedade é preocupação com alguma coisa que não encaixa. Se não está encaixando alguma coisa na sua vida, coloque essas coisas na presença do Senhor e confie no operar do Senhor. Confie no agir do Senhor. Submeta-se também ao agir do Senhor. Eu que sou pastor, amados irmãos, há 31 anos, eu estou cansado de ver pessoas orando por um objetivo. Aí depois, quando Deus começa a operar segundo aquela oração, a pessoa que ora começa a achar ruim. Não parece coisa de doido? Você ora: Senhor, me abençoa, resolve esse problema, Senhor. Aí quando Deus começa a operar naquilo pelos quais eu oro, aí elas começam a achar ruim, não gostar da operação, da forma como Deus está operando. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos colocando diante do Senhor a nossa ansiedade. Colocar diante do Senhor a nossa ansiedade é depositar nele a confiança. E quando eu e você depositamos no Senhor a nossa confiança, o que a gente faz? A gente deita e dorme em paz, tranquilo, na certeza de que o Senhor, Ele cuida de mim, cuida de você, e que Ele está tomando as providências para resolver aquelas questões que não se encaixam na minha vida, e que no final eu vou ainda glorificar a Deus pela forma como Ele agiu, como Ele operou na nossa vida. Então, confie no Senhor as vossas ansiedades. Então, quem ora bastante, vive bem. E quem ora bastante, vive mais também, viu? Quem ora bastante vive bem, e quem ora bastante também vive mais. Porque orar é exatamente o que? Transferir a Deus as nossas preocupações. Preocupação mata, né? Gente preocupada demais envelhece rápido. Por isso que a gente vê pessoas: quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Mas rapaz, você só tem 30 anos porque você tem cara de 70. O que é uma pessoa que tem 30 anos com cara de 70? É gente que deixou a ansiedade
matar, destruir a sua juventude. Mas aqueles que depositam no Senhor as suas preocupações, porque todos nós temos preocupações, todos nós temos problemas, mas aqueles que colocam diante do Senhor em oração os seus problemas, deita e dorme em paz, porque o Senhor é que nos faz repousar em paz e na tranquilidade. Então, confie no Senhor as suas preocupações. Então, quero concluir, amados, o nosso estudo sobre esse tema, que são os conflitos da vida. E hoje nós falamos como enfrentar a ansiedade e o medo. Então, que esses recursos, amados, que nós citamos aqui, procure os irmãos, a comunhão, coloque diante do Senhor, em oração. Então, que o Espírito Santo aplique em nosso coração essas verdades. E se o Espírito Santo colocar essas verdades no seu coração, então você vai viver bem. Nós estamos vivendo dias de muita ansiedade. Eu não falei que esse foi o pior ano que eu já vivi como pastor? Um ano difícil. Eu nunca vi tanta gente ansiosa ao mesmo tempo. E a gente vendo o porquê, Então, tem um hino, dos nossos salmos e hinos, muito lindo. O hino diz assim, com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. É um hino escrito ali nos Salmos e Hinos pelo White, Diz assim o hino, vou cantar aqui, não sei se todo mundo conhece a melodia, mas é só essa estrofe. Diz assim: com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Que Deus te abençoe, e que você possa dormir em paz, protegido por esta presença do Senhor, como diz o salmista, à sombra das tuas asas, eu repousarei então seguro. Que Deus te abençoe. Sabemos que vivemos dias difíceis, complexos, tensos, mas coloque diante do Senhor, as suas ansiedades. Procure irmãos que você confia, e converse também sobre elas. E vamos vencendo juntos neste momento. E assim estaremos firmes, trilhando essa caminhada de fé até o dia quando estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe, lembrando que amanhã estarei aqui na Gabriela, amados, na ceia do Senhor, e vamos estar todo mundo lá, aí da Gabriela participando. Sexta-feira oração aqui na live, e domingo, nossas atividades aqui na igreja, 9 horas da manhã, e a classe dos novos crentes, irmãos, funcionando normalmente, viu? Normalmente a classe dos novos crentes, 9 horas da manhã, avisa aí o pessoal, e à noite às 19 horas o nosso culto. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem na paz, e no final de semana estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos então.